Graças a Deus. Minhas queridas, meus queridos, boa tarde. Vamos fazer a oração para começar o nosso estudo, por favor, em nome de Jesus. Fica de pé, nós vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidos nesta tarde para aprender de Ti, como diz na Tua palavra, que o Senhor é manso, humilde de coração, para que a gente possa encontrar descanso às nossas almas. Abençoa-nos, dá direção, fortalece, guia e ensina-nos, ó Pai, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. E como Oséias diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Que nós possamos não perecer, mas que nós possamos crescer. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa tarde a todos que estão assistindo em todos os lugares do Brasil. Aê! Tem aluno em Florianópolis, tem aluno em Belo Horizonte. Hã? O que vocês falam? Não, benção. Daqui, dessa humilde choupana, nós podemos levar o evangelho, como Jesus disse, a todos os cantos do mundo. Ele não diz isso? Levar o evangelho a toda a criatura. Não é verdade? Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. O evangelho da salvação. O evangelho da salvação. Hoje a nossa aula é sobre o teosofismo. E depois nós vamos entrar no marxismo, se Deus assim permitir. Se a gente conseguir passar o teosofismo. Eu estou com cara de sono ainda, né? Estou com cara de dormir demais hoje, cansado. Fiquei até de madrugada com a Gisele lá e depois dormi. Falei, tem serviço hoje? Eu falei, eu cancelei todo o serviço hoje. Até que o seu Jair, a gente ia instalar a televisão lá. Eu falei, Deus mandou cancelar. Ele falou, Deus, pastor? Eu falei, Deus. Fui eu mesmo que cancelei. Não, só tinha que vir cedo aqui. Não, vou não. Capítulo 10, teosofismo. Se está todo mundo pronto? Se estão todos apostos? Tem no celular, capítulo 10. Deixa eu ver se tem aqui também. Vou fazer a transição e você vai acompanhar comigo aqui essa linda matéria aqui, em nome de Jesus. Cadê, Priscila? Não baixou, Priscila? Meu Deus do céu. Baixou aqui, nesse aqui. Está tudo pronto. Vamos lá. Teosofismo. Vocês já ouviram falar? Teo, a gente sabe que é Deus. Sofia quer dizer sabedoria. Então, a palavra grega teosofia vem de duas outras palavras gregas. Theos, que é Deus, e Sofia, que é sabedoria. Diga comigo, Theos é Deus. Como que escreve Theos? T-H-E-O-S. Theos. Theos é Deus. Sofia, S-O-F-I-A. Normalmente, Sofia é normal. Tem gente que chama Sofia, não tem? Tem mulher que chama Sofia? Então quer dizer sabedoria. Isto é a sabedoria de Deus. Esta falsa religião ensina que a aquisição da sabedoria divina não é dada através da revelação de Deus. A Bíblia, nem por inspiração, estudo ou revelação concedida pelo Espírito Santo. O teosofismo crê que Deus é um ser impessoal, identificado com a humanidade. É um sistema panteísta a mais. Desse modo, os panteístas creem possuir a chave do saber divino, admitindo, inclusive, serem superiores às demais pessoas. O teosofismo é, sem dúvida, uma ramificação do espiritismo e igualmente diabólico. Resumo histórico. Como é conhecido hoje, o teosofismo teve a sua origem histórica no ano de 1875, porém suas crenças de inspiração satânica remontam a séculos, originários do Oriente, mais precisamente da Índia e do Tibete. São crenças pagas aliadas a um sistema falsamente chamado filosófico, também oriental. Helena Petrovna Blavatsky,
Isso, sabe? Eu tenho que fazer a abelhinha para coisar a língua aqui, para soltar a língua, né? Blavatsky. Agora foi. A origem do teosofismo é atribuída à senhora Helena Petrovna Blavatsky, nascida na Rússia, mas naturalizada norte-americana. Era médium espírita e por 10 anos esteve sob o domínio de um espírito demoníaco que se fazia passar por John King, com o propósito de disseminar a nova religião. Helena viajou por vários países, a princípio esteve no Cairo, capital do Egito, onde tentou fundar sem êxito uma sociedade espírita. Daí seguiu para Nova York, aliou-se a um grupo de médiums, sentindo-se chocada com o surgimento de pesquisas que denunciavam as fraudes do espiritismo. A senhora Blavatsky, coadjuvada por outras médiums, fundou em Nova York, a 17 de novembro de 1875, a Sociedade Teosófica. Tudo bem até aqui? Expansão do teosofismo. Helena deixou os Estados Unidos em 1882. Você vê como é antigo isso? Em 1888, foi feito pela Lei Áurea a libertação dos escravos no Brasil. Em 1882, quer dizer, 6 anos antes, ela estava deixando já os Estados Unidos. Ela já tinha fundado em 75 a sua sociedade, 85 seria 10 anos, 13 anos antes da libertação dos escravos, essa mulher, você vê como tem já quase 200 anos, esse negócio já... A nossa sociedade está um pouco atrasada, que o Brasil é um pouco atrasado nas coisas de sociedade. Foi o último país do mundo a ter a libertação dos escravos, o último do mundo. É um país um pouco atrasado aí nessa parte. Em 1882 partiu para a Índia, acompanhada pelo coronel Olcott, veterano da Guerra Civil Americana, e adepto do teosofismo, a fim de penetrar o conhecimento das crenças hindus e budistas. Na Índia, escolheu a cidade de Madras como sede do teosofismo. E, deste modo, o teosofismo cresceu de braços dados com o paganismo oriental, hindu e budista. Os princípios falsamente chamados filosóficos, adotados pelo teosofismo, foram tomados e emprestados das obras do filósofo alemão John Eckhart e John Boheme. Com o falecimento de Helena, outra mulher de nome Anne Besant, que viveu até 1933, assumiu a liderança do teosofismo. Sua atitude mais ousada foi afirmar que seu filho adotivo, Krishnamurti, também chamado de Krishnaji, era o mais recente Messias reencarnado, ou seja, o Cristo reencarnado. Essa infeliz descoberta aconteceu em 1931, mas toda essa fantasia foi desmentida pelo próprio Krishnamurti, que declarou não ser nenhum Messias, inclusive recusou-se a receber qualquer tipo de adoração. Essa é a foto da dita Helena Blavatsky, fundador do teosofismo. Mas pegaram uma foto de esgueio dela também para acabar com a mulher, né? Fala a verdade. Vocês estão vendo a foto? Tá para ver aí? Tá vendo aí? Cadê esse celular, Serapião? Mas você não tem celular? Ô, homem de Deus. Vem aqui ver a foto da mulher. Vem aqui ver a cara dela. Olha, dá para ver daí? Ó, tá solteira essa mulher aí, hein? Quem quiser casar, homem solteiro, quiser casar, ela tá olhando de esgueio, assim, ó. Mas pegaram uma foto dela também para acabar com a mulher, não, ô Jair? Isso é para acabar uma foto. Você tá vendo aí, Simone? Meu Deus, vamos em frente, vai. Desculpa aí, ô Helena Petrovna. Princípios do ensino teosofismo. Então, vocês estão percebendo que o teosofismo, ele é uma religião que é espírita, agora misturado com hinduísmo, com budismo, com outras correntes orientais. Tem muita coisa que você vê na televisão que são coisas que é contra Jesus. Você assiste o Kung Fu Panda, por exemplo. Kung Fu Panda, ele mexe com todo tipo de coisa que é contra a Bíblia. Não estou falando para você não assistir, não estou falando que
não estou contra o desenho, porque até eu gosto de assistir já um monte de vezes. Mas você sabe que mexe com o espírito que reencarna. Nós já falamos sobre isso no Espiritismo. Então, Kung Fu Panda recebe o espírito do dragão celeste. Aí o dragão celeste dá um poder. E esse dragão celeste dá poder para ele, para o cavaleiro do Zodíaco, dá poder para aquele do anel lá verde, lá, que tem o espírito do anel, o lanterna verde, dá poder para todos esses homens, para todas essas coisas aí. Não é verdade? Que dá poder. Que aí a pessoa recebe aquele espírito, ou fala com aquele mestre, tartaruga ninja, morre o mestre aparece do lado conversando, o Rei Leão, que o pai dele aparece no céu, são tudo práticas espíritas, que são abomináveis por Deus. A gente pega o exemplo mais famoso de Saul, que perdeu a bênção dele e foi querer falar com uma mulher que era uma médium, também chamada de necromante, e que invocava os mortos. Invocação de mortos. Inclusive o filme que a Priscila foi assistir lá, contra a Bíblia, hein? Invocação do Mal. Depois não dorme, se esses filmes, essas coisas. É tudo coisa espírita. Mas vamos para frente aí que atrás vem gente. Vamos lá. Marilene, presente. Marilene. Ó o pastor Júlio aqui, ó. Pastor Júlio agora é o marinheiro Popeye. Ó a minha máscara de marinheiro. Vou até subiar. Não é assim a música? Ganhei a máscara da Marilene. Aí, ó. A Marilene preocupada com a proteção do pastor. Você fez? Você mesmo? Comprou? Costurou uma máscara para o pastor Júlio e com as âncoras do marinheiro Popeye. Sailor Popeye. Jesus. Sailor é marinheiro. Eu estou aprendendo um pouquinho do inglês e estava lendo o livro do Robinson Crusoe, que fala muito de barco. Vamos lá. O princípio, teosofismo é um sistema religioso completamente sincretista. Isso reúne um pouco de cada religião. Então, sincretismo é a reunião de aspectos de várias religiões. Desta forma, ele pretende ser fundamento das demais religiões. Alega ser um só tempo, uma religião, sistema filosófico, uma ciência, contudo para saber que o teosofismo realmente atente para os seus ensinamentos acerca dos seguintes assuntos. Deus. Vamos saber o que fala de Deus, e eu vou ler, e você já pode levantar a mão e já questionar. Você já pode levantar a mão e falar, pastor, mesmo que você não saiba o endereço do versículo, você pode falar, mas no versículo tal, fala contra isso aí. Tudo bem? Capítulo 10, teosofismo. Deus. O teosofismo ensina que Deus é impessoal e que a trindade é de nomes apenas, constituída de força, sabedoria e atividade. Deus tem ainda uma quarta pessoa, sendo esta feminina. Trata-se da matéria de que ele se utiliza para manifestar-se. Os adeptos citam Lucas 1,38. 1,38 eu não sei o que está escrito, mas 1,37 está escrito, pois para Deus nada é impossível. E por meio de explicações sutis, sanciona a encarnação do Filho de Deus. Fala da Maria, né? Pois para Deus, o anjo fala para Maria, pois para Deus nada é impossível, que ela vai receber um filho. Lê lá o versículo. Alguém lê. E por meio de explicações sutis, relaciona a encarnação do Filho de Deus por meio da Virgem Maria, e esse falso ensino da quarta pessoa da divindade. A segunda pessoa da trindade é a sabedoria, teria duas naturezas, uma espiritual e a razão e a outra material. O amor. Em suma, este falso ensino diz que Deus, no sentido espiritual, é composto de três pessoas, força, sabedoria e atividade, e no sentido material manifesta-se na matéria. Então, aquele teosofismo está tentando explicar Deus. O que vocês acham dessa explicação? O que vocês acham? Vamos ler Lucas 1,38? O que está escrito o quê? Então, eles pegam esse versículo, 1,38,
Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpre em mim segundo a tua palavra, e o anjo se ausentou. Porque ela recebeu, tem até uma música que fala, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Então ele fala, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá, e você vai gerar um filho, que chamará o nome de errado. O nome dele será chamado de... É Jesus, é Jesus, é Jesus. Emanuel está na outra passagem. Tá certo, o nome dele é Jesus. Seu nome é Jesus. Tem essa música? Mas inventei agora, ficou boa, né? Louvemos ao Senhor? Tá bom, pensei que você não ia pegar. Vamos lá, vamos para frente, vamos lá. Então, o teosofismo, ele fala sobre isso daí. Que existe uma quarta pessoa da divindade, que é Maria. Ou que é feminina. Tá? São coisas que são contra o que a gente já acredita. E é por isso que é chamado de heresia. Porque é contra aquilo que às vezes até está na Bíblia. Porque uma mulher chamada Maria, podia ser uma mulher chamada Gisele, uma mulher chamada Ju. É uma mulher. Tinha que ter uma mulher. Deus escolheu uma mulher. Ninguém aqui sentou com ela, almoçou com ela, comeu com ela, tomou café com ela. Mas se Deus escolheu ela, é porque ela era a mulher que, naquele momento, era a mulher certa. Tudo bem? Certo? Tudo bem? Porque a Bíblia diz assim, que até o ímpio é criado para o dia do mal. Até o ímpio é criado para o dia do mal. Então, foi escolhida essa mulher. E ela gerou Jesus. Mas não quer dizer que ela é a quarta pessoa da Trindade, nem que Deus precisava de algo feminino. Se Deus quisesse, Jesus nascia sem precisar ter mulher. Não precisava ter mulher para nascer. Não necessariamente precisava ter uma mulher para nascer. Jesus podia nascer e ficar na porta e ela ter criado, ou qualquer outra ter criado ele. Só isso. Mas precisava nascer. E se você for ver a genealogia de Maria, ela também é descendente de Davi. E se você ver a genealogia de José, ele também é descendente de Davi. Então precisava nascer alguém da casa de Davi, precisava cumprir as profecias. Então ela foi escolhida porque perfazia, dava certo. Ela e José, dava certo os dois serem de genealogia. Lê lá no livro de Lucas a genealogia deles, você vai ver que estava certo. Deu certo porque também ia ter o recenseamento e José tinha que descer para Belém. Jesus teria que nascer em Belém. E tu, porque tinha uma promessa, e tu, Belém Efrata, menor da cidade, mas de ti virá aquele que vai salvar o mundo. Tem uma profecia para Belém. Vocês conhecem? Vocês conhecem? Sim ou não? Onde que está então? Conhece ou não conhece? Marilene? Já ouviu falar. Muito bom. Eu já ouvi falar de tantas coisas. Vamos pegar aqui no Google. Etu, Belém, Efrata. Por que Efrata, Priscila? Por que Efrata, Priscila? Menor das cidades. Miqueias capítulo 5, verso 2. Miqueias capítulo 5, verso 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá o que governará Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que aqui está de parto, dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Profecia de Miqueias. Difícil de entender quando esse homem profetiza. Fácil de entender agora que já aconteceu. Mas quando é profetizado é muito difícil de entender. Muito difícil de entender. Muito, muito difícil. Entender uma profecia.
Muito difícil. Mas então em Miqueias capítulo 5, verso 2 e 3, fala o quê? E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá o que governará em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então já está indicando que ele é do tempo da eternidade. Está falando de um ser além. E, portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então, o que está de parto vai dar à luz. E aí Maria desce até Belém, junto com José, para fazer o IBGE lá, o recenseamento. E ela barriguda já nos dias de nascer, sente as dores do parto. A bolsa estoura. José procura um lugar para ela. Tinha muita gente na cidade. Um homem fala assim, olha, é o único lugar que eu tenho aqui, esse estábulo. E ele entrou no estábulo e lá, numa manjedoura, ela nasce com a parteira, devia ter alguém ajudando, e ali coloca o nenê ali na manjedoura, e aí nasce Jesus, o ser mais rico do universo, nasce num lugar de humildade, junto a animais, num estábulo, num lugar chamado manjedoura. Tudo bem? Mas por pouco tempo, porque logo chegou ouro, incenso e mirra. Já não ficou mais pobre, né? Já só nasceu, tirou a selfie, e daqui a pouco já estava lá, né? Vai para o Egito. E foi lá para as pirâmides e ficou lá. Depois foi para Nazaré. E aí que o povo da cidade conhecia José, conhecia Maria. Conheciam eles. E de repente chega com o nenê. E ela sabia que ela estava grávida. Depois de um tempo chega com o nenê. E Jesus cresce lá. Supondo que ficaram 1 ano, 2 anos no Egito. Aí vem, estão lá na casa dele, carpinteiro, o nenê crescendo, correndo lá. Aí, quando ele cresce, tem 30 anos de idade, as pessoas conhecem ele pelo nome de Jesus. Mas como as pessoas não tinham sobrenome, hoje, como você chama? Seu nome? Barbosa, tem um sobrenome. Você? Dias, você? Serapião, você? Oliveira, você? Carneiro, você? Bezerra, você? Seu sobrenome é Jesus? Ai, que folgada. Que legal. Legal. Você? E antes? Ramos. Então, tem o ramo da Bezerra, que morava perto da Oliveira, que criava um carneirinho de Jesus. Dá até uma frase aqui, né? Nos dias de Barbosa. e do bairro do Serapião. Então, hoje tem um sobrenome, mas naquele tempo não tinha. E eu estou dando essa enrolada para você entender. Por que é chamado Jesus de Nazaré? Tinha uma música assim, vamos viver com fé, o homem de Nazaré. Roberto Carlos, era boa a música era boa, só não sei cantar. Roberto Carlos tem bastante música de crente assim, né? Mas mais puxado católico, né? Mas tem. E é chamado homem de Nazaré. Jesus, da onde? Nazaré. Judas, de Cariote, Iscariote. Paulo, de Tarso. José, de Arimateia. Mais. Não tem mais nenhum nome que eu possa falar assim, de cara assim? Hã? Você vê, eles são conhecidos da cidade que eles vinham. O Gadareno, que ele era da cidade de Gadara. Então ficou conhecido como Jesus de Nazaré. Mas na verdade, senta na cadeira de lá para mim. Mas na verdade, ele nasceu em Belém. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cuja as saídas desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará
até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Que Jesus é o que ajunta todo mundo nessa mesma fé. Reúne os filhos de Israel. Jesus reuniu todos os filhos. Todos os filhos espirituais de Deus, preste atenção, foram reunidos através de Jesus em todos os lugares do planeta. Todo que é filho espiritual de Deus, a Bíblia diz, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Todos os escolhidos, quando escutam a voz do Senhor, eles sabem que aquela voz está chamando ele. Ele sabe, você sabe que essa voz chamou você. Você sabe que esse Senhor Jesus, que essa palavra que foi pregada, foi lá no fundo do teu coração e encaixou no espacinho vazio que faltava. E aí você fala, é comigo essa voz, é comigo esse chamado é para mim. Eu quero servir a esse Jesus. Então ele reúne todos os filhos de Israel. Posso ouvir amém? Amém. Por isso você está aqui. Por isso tem gente em casa assistindo. Por isso tem gente que vai passar a assistir. Que é para nós o negócio. Você fala, poxa, é para mim. Você sai da aula que você não sai satisfeito, parece que você comeu. Você fala, poxa vida, nossa, hoje comi bem. Né? Aquela comida gostosa, porque satisfaz o teu espírito. Porque você precisa desse alimento, desse conhecimento, de aprender, de crescer. E isso é muito bom. Vamos continuar aqui, então. Expliquei para vocês essa palavra que estava em Miqueias, capítulo 2 e 3. Vamos falar do homem agora. Não vou me aprofundar para explicar o que a gente já sabe da Trindade, para falar que existe uma quardindade agora. Quardindade. Trindade seria uma quaterna. Sei lá como que dá o nome. Quando é 4 é o quê? 3 é trindade. 4 é o quê? Quaterna. Vamos pular. O homem. Segundo o teosofismo, o homem tem 2 corpos, um natural e outro espiritual. O espiritual é constituído das mesmas pessoas da trindade, força, sabedoria e atividade. O corpo natural seria mais complexo, teria 4 partes a saber. O corpo físico, que é duplamente constituído, não há detalhes a respeito desta duplicidade, ensina-se apenas que há aqui 2 partes. O corpo astral, que encerra os afetos das emoções e os desejos, o corpo mental, que ocupa o pensamento. Para o teosofismo, o corpo mental é mais importante dos 3, pois pode habitar no mundo mental, que corresponde ao céu. Este mundo é habitado pelos devas, que é a palavra hindu, e Brahmane. Esse Brahmane, vem a palavra também, dessa conjuntura aqui que nós estamos falando, Brahma, a cerveja. Cerveja não é chamado de Brahma, mas Brahma é um nome de um ser oriental. Legal, né, saber. Lembra eu, daqui a pouco a gente procura na internet, a palavra Brahma é o nome de um ser já evoluído dessa religião oriental. Vamos continuar aqui. Brahma corresponde a anjo. Brahmani corresponde a anjo. Daí chamaremos o mundo mental de Devacha, lugar dos devas, e desse modo, o teosofismo, os anjos são espíritos que aperfeiçoam o mundo astral. Para os teosofistas adiantados, o meio de apressar a perfeição é a prática do ioguismo, que é a yoga, né, yoguismo, e outros tipos de ascetismo físico-mental, como o fraquirismo e o controle do pensamento. Eu falei das coisas orientais, e tem muitas coisas orientais, e eles acreditam, e eu fiz um curso sobre isso que a gente está falando. Eu fui 2 anos assistir palestras sobre viagem astral, palestras sobre o corpo físico, o corpo mental. Inclusive, li bastante livros a respeito. Tem um livro chamado, do autor Lubzeng Rampa. Eu li mais de 10, 12, 15 livros dele. Tinha bastante. Um colega meu tinha muito livro. A gente lia muito esses livros, que usam essas divisões. Dizem que a viagem astral nós estamos na quarta, como chama? Quarta
dimensão. A viagem astral seria a 5ª dimensão. Depois tem a 6ª, 7ª. Cada dimensão, além que a gente sobe, diminui as leis. Então, nós estamos tem a 3ª dimensão. Não, estamos na 3ª, né? Estamos na 3ª dimensão, que é largura, altura e profundidade. É 3 dimensões. 3 dimensões. 3D. Então, nós vivemos debaixo, assim, eles falam de leis espirituais. No caso, nós vivemos debaixo, eu acho que é de 48 leis. Pode ser que eu esteja errado. Não lembro de cabeça. Mas vou dar um exemplo. Então, 48 leis. Então, aqui tem a lei, por exemplo, a lei do retorno e da recorrência. Lei que você faz uma coisa que você paga. Sabe, o retorno, a lei do retorno. Tem muita gente que posta isso quando alguém sofre alguma coisa e lá atrás fez uma outra coisa, o cara fala, o retorno não falha. Vocês já ouviram isso? O retorno não falha. Então, é a lei do retorno. Temos também aqui a lei da gravidade. E a lei da gravidade, ela faz com que o nosso corpo não possa voar. Na dimensão acima de nós, não são 48 leis, são 24. Então, segundo essas religiões, se você conseguir crescer espiritualmente e avançar nos níveis espirituais que eles ensinam, você passa a ser dominado por 24 leis. E na próxima, a gravidade já não está mais. Por isso que o anjo voa. Por isso que se você sonha que você está voando, você está voando. Porque lá não tem a lei da gravidade. Alguém aqui já sonhou que estava voando? Está aí a resposta. Então, ele tem resposta para essas ideias. E aí, não que seja totalmente mentira, nem que seja totalmente verdade, mas a Bíblia também fala sobre o mundo dos sonhos. Inclusive, Daniel era especialista em sonho. Mas a Bíblia não detalha dos assuntos do sonho. E José é especialista na interpretação dos sonhos. Daniel era muito maior que José, no sentido de que Daniel conseguia entrar na cabeça de uma pessoa e saber o que ela sonhou. O nível espiritual dele era muito alto. Então, essas pessoas desses orientes, eles desenvolvem ideias que tem na Bíblia, mas que não está bem explicada para nós. E eles formam aí uma religião inteira em cima disso. E na Bíblia pouco se explica sobre os sonhos. Mas a gente sonha, é natural sonhar. E aí ele dá essa explicação das leis. Aí quando você sobe mais um nível, aí a lei é 12 leis. Aí quando você sobe mais um nível, são 6 leis. E aí quando você chega em Deus, parece que é só 3 leis. Mais ou menos é isso. Que aí chega a Trindade, são 3 leis. Então, mas isso é um nível espiritual. Bom, só queria falar. Brahma, já que todo mundo lembrou, eu vou falar do Brahma aqui. Brahma. Você que gosta de beber uma cerveja da Brahma, você tem que saber o que você está bebendo. O pastor Júlio vai explicar para você. Você ficar feliz. Eu nunca vi nenhum pastor falar sobre a cerveja Brahma. Aliás, eu pouco escuto o pastor falar de coisa alguma, porque as pessoas não falam muita coisa. Fica sempre rodando naquele mesmo negócio lá. Deus vai fazer, Deus não faz. Ó, irmão, está chegando. Fica aí. Não, né? Mas para falar mesmo, com certeza, não sabe. Não sabe. Se você for perguntar mesmo, não sabe. Eu tenho uma pergunta aqui para vocês que são iniciantes. Eu tiro de letra. Quando a pessoa começa a querer falar muita coisa que eu vejo que ela não sabe, eu pergunto para ela assim, falo, amado, só uma pergunta para esclarecer aqui para mim. Qual o nome dos 12 apóstolos de Cristo? Eu estou fazendo uma pergunta? É uma pergunta, mas fala o nome dos 12 apóstolos para mim, só para mim saber que você entende da Bíblia. Daí quando a pessoa ela falar os 12 apóstolos, eu pergunto o nome dos 66 livros da Bíblia. Daí se ela acertar os 66, eu falo, pô, isso aí estudou alguma coisa. Agora não sabe nem quanto livro tem na Bíblia. Não sabe o nome dos apóstolos. Não sabe o nome, não sabe nada. E quer ensinar para mim? Não é o cego guiando o outro cego? Não vai cair os dois no buraco? Não vai cair, pregar, interpretar que o gadareno veio, que o cego de Jericó. Isso aí é uma interpretação, não quer dizer que a pessoa sabe Bíblia. Isso não quer dizer nada.
O espírita sabe mais que nós. Você vê que eles falam dos sonhos até. Pegava 2 aqui agora no sonho. 2 que voou. Falei, porque você está numa outra dimensão. Vou explicar melhor para vocês. Vocês já são seres iluminados. Você segura o cara 10 anos na conversa. Entendeu? É assim que eles fazem. Brahma. Opa, olha o Brahma aqui, achei, do Wikipédia. Vamos lá, Wikipédia pode tudo. Brahma, quem gosta de tomar uma Brahma aqui? Ninguém, né? O pastor já jogou um verde, vai ver se escolheu uma dura, hein? Quem gosta de tomar uma Brahma aqui? Eu gosto, pastor, no domingo à tarde, depois do culto. Vamos lá. Olha aí, Brahma. Brahma, ou Brahma com H, que é o que a gente conhece aqui, é o primeiro deus da Trimurti, a trindade do hinduísmo. Os outros deuses são Vishnu e Shiva. Brahma é o deus da música, das canções, com a imagem representada de um ser de muitas faces. Além disso, é considerado pelos hindus representação da força criadora ativa no universo, que é o que nós lemos lá, da força criativa. Força, sabedoria. A visão do universo pelos hindus é cíclica, em ciclos. Caiu. Depois que o universo é destruído por Shiva e Vishnu, se encontra dormindo e flutuando no oceano primordial. Quando o próximo universo está para ser criado, Brahma aparece montado numa flor de lótus, brotada do umbigo de Vishnu, e cria todo o universo. Começa assim a história. Tem a foto aqui do Brahma na parede de uma das igrejas deles lá na Índia. Então, Brahma, que é o nome da cerveja brasileira, é o nome de um deus hindu, também chamado de Trimurti. Beba, Brahma! E fique com o seu deus hindu. E fique com... Vocês veem como é? A cerveja mais famosa do Brasil é o nome de um deus hindu. Vou falar de novo. A cerveja mais famosa do Brasil é o nome de um deus hindu. E quem pôs o nome de Brahma na cerveja sabe o que está fazendo. Quem pôs o nome sabe o que está fazendo. Sabe, porque já está consagrado a alguma coisa. Por isso que essa empresa de cerveja, que é o dono daquele Limão, é o homem mais rico do Brasil. O dono da Brahma não é o Lehman. É o Lehman. Vocês não sabem quem é esse? O homem que ganha 10 milhões por minuto? Não sabe? Eu vou falar então. O homem mais rico do Brasil. O nome dele é Lehman. Ele é tão rico. Ele é tão rico que ele comprou a cerveja americana, a Budweiser. Aquela que aparece nos filmes, que o Simpson toma Duff. O Homer Simpson toma uma chamada Duff. Mas tem a Budweiser, que é a mais famosa do mundo. Ele foi lá e comprou. Você já viu o brasileiro sair daqui nos Estados Unidos comprar uma empresa lá? E ele foi lá e fez isso. Geralmente ele sai de lá e compra para cá. Não é? Você vê como ele é rico. A foto dele, George Paulo Lehman. Tem uma fundação aí. Mexe com política, mexe com um monte de coisa. Vocês não sabiam? Você não sabe. Você não sabe. Você não sabe. Você não sabe. Nem tu, nem vocês que tomaram Brahma. Nem vocês que tomaram Brahma. Vou falar alguma coisa aqui do George Lehman, e aí vocês vão saber. Mas não sei se ele é o fundador da cerveja Brahma. Não sei se ele é o fundador, mas ele é o dono. Vamos lá. Economista, empresário, suíço-brasileiro. Não é brasileiro. Ele é suíço-brasileiro. 2019 foi considerado pela Forbes como o homem mais rico do Brasil, com uma fortuna estimada em 22,8 bilhões de dólares. Faz vezes 6 aí, vai dar 130 bilhões de reais. Ele tem mais do que o ministro da Economia tem para investir no Brasil aí com coronavírus. É um homem tremendo de rico. Vamos lá ver se parece do que ele é dono. Os pais dele emigraram da Suíça para o Rio de Janeiro.
Ele estudou economia na Universidade de Harvard. Coitado. Foi classificado como a 19ª pessoa mais rica do mundo. 19º. Ele é o 19 mais rico do mundo. Ele fica atrás do Safra, que é o dono do Safra. Ele foi o homem mais rico do Brasil. Lema e Steve Jobs, fundador da Apple, estão entre as figuras que influenciam os jovens da geração Z. Negócio. Eu vou pular aqui para não ler todos os negócios dele, que não faz parte do nosso estudo. Em 2010, adquiriu a 3D e a rede fast food Burger King. 4 anos depois, os restaurantes Brandes, a Burger King e a Tim Horton. Aquisição das Popeyes Fast Food americana. A Hathaway. A Haren Buffet. A Ketchup Heinz. Ketchup Heinz eu compro. Ketchup Heinz, tá certo. E cadê a cerveja? Não fala cerveja. Cadê? Não acho que. Não achei. Deixa eu ver se põe Lehman, George Lehman e Brahma. George e Lehman, porque é um grupo, né? É um grupo, parece que. E Brahma. Brahma. Vocês nem sabiam que tinha brasileiro rico, né? Não sabia? O povo fica falando que brasileiro é pobre, que o Brasil é pobre, que o Brasil é pobre, que o Brasil é pobre, e o pessoal pensa que todo mundo é pobre. Mas não é pobre não, hein? Não é não. Não, pobre de dinheiro, sim, você fica falando. Ele aqui já deu a foto o Chopp Brahma. E o George Lehman, o silêncio das grandes marcas. George Lehman fez negócio em sua vida. Por algum tempo ele trabalhou para se tornar o maior cervejeiro do mundo. Lehman é proprietário de mais de 300 marcas. Da Beck's, na Alemanha, da Brahma, no Brasil, da Stella, em Artois, na Bélgica. Ele, então, focou no ex-número 1, empresa americana Anheuser-Busch, com a marca global Budweiser, que eu falei. E um ataque inimigo ao empresário gigantesco. Então, ele com 79 anos, ele é dono das maiores cervejarias do mundo. E 52 bilhões de dólares, a foto da Beck's. Ele comprou a empresa lá na Alemanha. A cerveja mais famosa da Alemanha é dele. A cerveja mais famosa dos Estados Unidos é dele. E a cerveja mais famosa do Brasil é dele. Vamos voltar na nossa coisa aqui? Que isso é legal também. Vai ficar falando Paulo Lema. Reencarnação. Você viu que Brahma é o nome de um deus lá e é o nome da cerveja aqui. Com o tempo, você vai ficar pensando que as pessoas elas fazem as coisas com propósito. Tem propósito as coisas, não são sem propósito. É que nós não nos damos conta, por falta de conhecimento. E eu falei para a Priscila, que a pessoa que não estuda, ela não sabe as coisas. Ela pensa que ela sabe. Em 40 minutos que nós lemos, você aprendeu um monte de coisa que você não sabia. E do dia a dia ainda, não é nenhuma coisa da Bíblia. Que tem um brasileiro que é o mais rico aí, é o nome 19 do mundo, mais rico. E às vezes você não sabe. Você está comendo o ketchup do homem, está comendo na Burger King, que é dele, está bebendo a cerveja Brahma, que é dele, e não sabe. Ele é dono de 300 marcas de produto, 300 marcas de produto, ele é dono. Você teria que ir lá na internet, procurar as marcas, uma por uma, para saber. E às vezes a marca que você está comprando é o nome de uma fábrica que fabrica um produto que você nem sabe. Você só descobriu da Ioki o dia que a mulher matou o dono e cortou e pôs na mala. Aí você falou, Ioki, eu compro pipoca Ioki. Daí que você descobriu que tinha um dono e ele morreu. Não é assim mesmo? Você fala, verdade, pipoca Ioki. Frita pipoca para nós, morreu. Vai morrer e a mulher cortou e pôs na mala. Coitado.
Já vão soltar ela, já está procurando marido. Vou continuar aqui. Reencarnação. Reencarnação. Eu amo cada pedaço do céu. Cortou, ó, põe na mala. Gente, tem que ter muita frieza para cortar a pessoa. Muita frieza, muita frieza. Aquela Van Richthofen também falou para um homem lá famoso, falou, queria ter um pai assim. Ela mata os pais, né? Queria ter um pai assim. Queria que ele fosse meu pai. Pro cara, o cara sai fora, filho. Reencarnação. Ó, só de falar reencarnação para nós já mata. Acabou. Por quê? Nós não temos na Bíblia nenhuma base de reencarnação. Toda religião que fala de reencarnação está contra a Bíblia. Mas não é porque eu não quero. Está contra a Bíblia pelo que está escrito na Bíblia. Não porque eu acho. Eu acho que... Não, está contra. Então, a reencarnação na linhagem teosófica é chamada karma, e é uma palavra hindu e brahmane usada para exprimir a lei da causa e efeito. Lembra das leis que eu falei? Começou a aparecer. A lei do karma é uma lei. O karma. Tem o karma e tem o dharma. O karma é quando você tem um ponto negativo. Quando você faz um pecado, fica um ponto negativo, um ponto escuro. Está devendo. E o dharma é quando você faz uma coisa boa, você tem para receber. Então, a vida é feita de karma e dharma. Então, quando você tem uma vida muito ruim, você reencarna num lugar que você vai ter que pagar preço. Pode ser mais pobre, pode ter que trabalhar mais num país de guerra, doente, ou pode ser aleijado, dependendo do que você vai pagar. E quando você nasce melhor, como um príncipe, um governador, filho de uma pessoa importante, é porque você tem dharma. E as encarnações vão sucedendo até que a pessoa atinja o nível de luz. E aí ela não precisa reencarnar mais. As reencarnações também, eu estudei bastante isso, então eu sei bastante desse assunto. As reencarnações, elas passam pelo vegetal, o animal e o mineral. Mineral, vegetal e animal. O último ser que a gente, segundo os estudos dessas religiões, que a gente viu que o teosofismo pegou vários pedaços de religiões e formou a dela. Então, o último animal que a pessoa reencarna antes de se tornar gente é a vaca. Então, na Índia, quando você vê uma vaca, você está vendo uma pessoa que vai nascer na próxima vida como um homem ou uma mulher. Por isso que ela é sagrada. Por isso que ninguém pode matar uma vaca. Se a vaca entrar na sua casa assim agora, você não pode tocar ela para fora. McDonald's abriu lá um McDonald's. O que eles fizeram? Até carne de minhoca eles fizeram. Lanche de frango, lanche de aves, lanche de sintético, sei lá. Menos de vaca. Carne de vaca. Olha que legal, duas religiões. Os indianos da Índia, o pessoal da Índia, do país, não come carne de vaca, e os israelenses não comem carne de porco. Pensa nisso, porque, né, é importante para cada religião esses animais. Bacana, né? Gente, vamos parar um pouco, minha garganta está doendo. Está doendo. A gente volta na reencarnação e a gente lê mais um pouquinho. Talvez não dê para entrar no marxismo hoje, mas a gente entra na outra aula. A gente toma um café, descansa 15 minutos, eu descansar a minha garganta, aí a gente volta. Se tiver alguém assistindo a gente, tá? A gente vai ter a segunda parte aqui da nossa... Vai ter a segunda parte agora, daqui a pouquinho, tá bom? Da nossa live. Nós estamos falando sobre o teosofismo. Olha aqui, ó, teosofismo. Estamos usando aqui um livro que foi escrito por um pastor das Assembleias de Deus, do Ministério da CPAD, olha, Seitas e Heresias, tá?
Um Sinal do Final dos Tempos. E o autor é o Raimundo de Oliveira. Tá? Uma benção. Um livro muito bom. Que fala de todas as religiões. Que fala das religiões. Ó, da CPAD, o índice está aqui. Eu tenho disponível o PDF, tá bom? Se você quiser o PDF, você entra aqui no WhatsApp, que está aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Olha o WhatsApp aqui. Você entra no WhatsApp, eu mando o PDF para você. Tá bom? Até mais, então. Até daqui a pouco.